Então, gente, quando a gente tem os orbitais S, a subcamada S sempre tem um orbital, então é muito tranquilo. O primeiro você coloca num sentido, o segundo você coloca no outro. 2S do mesmo jeito, o primeiro coloca num sentido, o segundo coloca no outro. Quando a gente chega na subcamada 2P, como é que eu vou colocar esses elétrons? Começa a aparecer várias possibilidades de você distribuir isso daqui. Então, qual seria o mais correto? Existe um princípio que rege quando você tem uma subcamada com mais de um orbital, que é chamado a regra de Rand. Para entender um pouco a regra de Rand, vamos falar de dois tipos de energia. A energia potencial coulombica, que é uma energia necessária para você emparelhar dois elétrons. Quando você tem dois elétrons nessa situação, o que acontece? Elétron tem carga negativa. Então, duas cargas negativas no mesmo orbital, por mais que você tenha uma atração magnética, você vai ter uma repulsão eletrostática, ou repulsão chamada de repulsão coulombica. Então, devido a isso, essa repulsão normalmente tende a empurrar o elétron para outro orbital. Então, normalmente eles não vão se emparelhar primeiro. Essa repulsão ela aumenta a energia do orbital e faz com que seja desfavorável esse emparelhamento para orbitais que são degenerados, ou seja, tem a mesma energia. Existe uma segunda energia chamada de energia de troca. A energia de troca ela não é clássica como a coulombica. Ela está associada com a mecânica quântica. Ela está relacionada com o quê? O número de trocas de posição que os elétrons podem fazer de forma que eles mantenham a energia e mantenham o spin. Então, por exemplo, aqui você tem um orbital com dois elétrons, aqui não tem nenhum e aqui não tem nenhum. Então, esses dois orbitais, eles não estão da mesma forma que o primeiro. Então, os elétrons não podem trocar de posição sem que você perceba. No segundo caso, você tem um elétron em cada orbital. Então, esse aqui está para cima e esse aqui está para baixo. Se esse vier para cá, se eles trocarem de posição, você vai perceber que um está para cima e o outro está para baixo. Então, eles não conseguem também trocar a posição, porque eles não têm o mesmo spin. Já na próxima possibilidade, o que acontece? Aqui você tem o elétron 1 e aqui você tem o elétron 2. Cada orbital só tem um elétron e os dois apontando para cima. Então, eles podem trocar de posição de forma que você não perceba. Você vai ter o elétron 2, se eles trocarem a posição na primeira casa, e o elétron 1 na segunda. Então, se eles conseguem trocar, isso aqui gera o que a gente chama de energia de troca. E o que a energia de troca faz? Ela diminui a energia do orbital e estabiliza. Então, o que acontece aqui na prática? Quanto menor a energia, mais estável é a configuração. Se você pegar essa aqui como base, a primeira possibilidade ela vai ter energia maior. Por quê? Por conta da repulsão coulombica. A terceira possibilidade em relação a ela pode fazer trocas. Essa troca é a baixa energia, então esse estado aqui, por ser o de menor energia, ele é o mais favorável. Então, baseado nessas energias coulombica e energia de troca, o que vai acontecer? Foi criada a regra de Rand, que ela vai determinar o preenchimento da subcamada. A multiplicidade de spin ela vai ser determinada pelo número de elétrons desemparelhados mais 1. Para orbitais degenerados, a menor energia ou a configuração mais estável ela sempre vai ser obtida quando você tiver o maior número de elétrons desemparelhados no mesmo sentido. Quando você tem o lítio, o primeiro elétron entra aqui, do 2s, né? Então ele vai ficar aqui para cima. Quando entrar o segundo, como ainda está na mesma subcamada, ele vai entrar no mesmo orbital, só que para baixo. Mudou a subcamada, aí vai começar. Primeiro elétron entra no P. No carbono, ele vai ter dois elétrons. O primeiro elétron já está aqui. O segundo entra onde? Ele vai entrar em uma das duas casas, apontando no mesmo sentido. Então, você vai ficar desse jeito aqui. No caso do nitrogênio, você vai ter 3 elétrons. Qual é a configuração mais estável? Vai ser os 3 ocupando os 3 orbitais
todos um em cada orbital, todos apontando no mesmo sentido. Apareceu um quarto elétron. Depois que preencheu os 3 primeiros, você preenche o outro. Lembrando que o spin ele tem que ficar invertido, por conta do princípio da exclusão de Pauli. Esses diagramas representam o princípio da construção, como a gente já viu, e eles vão ajudar a gente a montar o estado fundamental. Isso aqui são chamados o diagrama do princípio da construção. Esse daqui ele acaba sendo mais didático. Por quê? Porque ele vai mostrar a ordem de preenchimento mais fácil. Aonde aqui, nesse diagrama, cada linha representa uma camada e cada coluna representa um tipo de subcamada. Então, a primeira coluna só tem subcamada do tipo S, a segunda só do tipo P e por aí vai. O S cabe até quantos elétrons? 2. Se a gente reparar, o P ele tem quantos orbitais? O P ele tem 3 orbitais. Se cada orbital cabe 2, a capacidade máxima do P vai ser para suportar até 6 elétrons. O D ele vai ter 5 orbitais, que são os números quânticos. Mais 2, mais 1, 0, menos 1 e menos 2. Como cada orbital cabe até 2 elétrons, o total de elétrons que cabe no subnível do tipo D é 10. Então, se você perceber aqui, 2 para 6 aumentou 4. 6 para 10 aumentou 4 também. Então, o F ele também vai aguentar mais 4 elétrons. Então, ele cabe até 14. Então, a configuração eletrônica de um átomo em seu estado fundamental, ele tem que seguir o princípio da construção, a regra de Rand e o princípio da exclusão de Pauli. Então, vamos fazer aqui um exercício para praticar. Vamos fazer a distribuição eletrônica do magnésio e a distribuição eletrônica do ferro. O magnésio ele está neutro, ele não tem carga. Se ele não tem carga, significa o que, gente? Que a quantidade de prótons que tem aqui, isso aqui é o número atômico, número de prótons, tem que ser igual à quantidade de elétrons. Ele vai ter 12 elétrons para distribuir. Onde é que vão ficar esses elétrons? Eles vão seguir esse diagramazinho, o diagrama de Pauli. Então vamos lá. Tem 12 elétrons. Primeiro subcamada que ele vai é a 1s. O S cabe até 2. Para 12, ainda faltam 10. Terminou essa linha diagonal, que é a ordem crescente de energia, a gente parte para a próxima linha diagonal, que é a subcamada 2s. Aqui cabem até 2 elétrons. Então a gente coloca 2 aqui. Já tem 1s2, 2s2. Até aqui já foram colocados 4 elétrons. Então vamos lá. Terminou a linha diagonal. Vamos começar na próxima. Começa aqui no P. Então vai ficar 2P. Capacidade máxima de um tipo P, 6 elétrons. Vamos colocar aqui 2P6. Então daqui para cá a gente já tem 10 elétrons. Para 12 faltam só 2. E a próxima subcamada é a 3s. Então vai ficar o quê? Coloca os 2 elétrons aqui, vai ficar 3s2. Então essa é a distribuição eletrônica do magnésio. No caso do ferro, o ferro ele vai ter 26 elétrons. Se ele está neutro, o número de elétrons ele tem que ser igual ao número de prótons. Como ele tem um número de elétrons maior do que o magnésio, a gente pode repetir essa distribuição eletrônica que a gente fez para o magnésio. Aqui a gente já foi 12 elétrons. Depois que ele preenche o 3s, ele vai para onde? Vai para o 3p. Aqui cabem 6. Depois vai para onde? Seguindo essa linha diagonal, passou pelo 3p, o próximo tem que ser o 4s. E subnível tipo S só cabem 2 elétrons, então vai ficar 4s2. Tranquilos? Até aqui já foram quantos elétrons? Vamos contar. 2, 4, 10, 12, 18, 20 elétrons. Para 26 faltam 6. Qual é o próxima linha diagonal, que é a ordem de preenchimento?
vai ser a subcamada 3D. Faltam 6 elétrons. O subnível D suporta até 10. Se cabem 10 é porque também cabem 6. Então vai ficar 3D6. Então esse daqui vai ser a distribuição eletrônica para o átomo de ferro. E com isso a gente termina a nossa aula de hoje.